Vamos para onde mesmo? Corinthians e Cruzeiro. Cruzeiro e Corinthians. O Dedé respondeu algumas perguntas. A gente falou assim, vamos entrevistar o Dedé. Mande perguntas que a gente encaminha para o Dedé. E ele responde agora. Dedé, como você se sente com esse ano incrível na sua carreira? Campeão mineiro, convocado para a seleção, campeão pela Copa do Brasil e sendo o melhor zagueiro do Brasil. Eu estou muito feliz, né? Ainda mais por tudo que eu passei e realizado. Estou muito realizado em poder fazer o que eu mais amo em alto nível. Enzo Gui, @EnzoGui. Durante a sua lesão, já chegou a pensar em desistir do futebol? Se sim, e o que te fez mudar de pensamento? Não, nunca pensei em parar com futebol, sempre acreditei muito. Eu acho que eu não poder ajudar meus companheiros também foi uma forma de me fazer trabalhar mais. E isso deu certo, o resultado. Pablo Long. Qual é a sensação que ele teve após ter cabeceado aquela bola na trave na final da Copa do Brasil? Eu juro que eu fiquei muito triste com a situação da bola não ter entrado. Cheguei a não dormir pensando nisso. Até hoje eu fico lamentando pelo fato de ter feito tudo certo, ter cabeceado a bola bem forte, a bola ter batido na trave. E ali seria uma chance da gente colocar um placar bem maior e conduzir o jogo de uma melhor forma. Mas juro que eu fiquei meio que com o coração partido. Robério Leal. Qual as duas melhores duplas de zaga jogando no Brasil? Eu considero o Jeromel e Kahneman, dois grandes zagueiros. E o Sampaboleda, esqueci o nome dele, e o Anderson Martins. Acho que são dois zagueiros de excelente qualidade, também se completam, parecia, eu acho que lembra muito da época que eu jogava com o Anderson Martins, né? Um jogador de explosão e jogador técnico como o Anderson Martins, então são as duplas que eu acho as melhores do Campeonato Brasileiro. @Mário José Cardoso 7. Dedé, se você tivesse um convite para jogar no exterior, você deixaria o Cruzeiro? Hoje é difícil eu pensar nisso. Até então não tive, então facilita ter um foco maior no Cruzeiro. Então, Cruzeiro é coração. Tá aí, Dedé, figura, zagueirão, joga demais e é muito simpático, fala super bem. Está em Londres com a seleção brasileira, com a camisa número 13. Sexta-feira vai enfrentar, não sei se vai ser titular, jogo contra o Uruguai. Esse Cruzeiro que vai pegar o Corinthians, um desfalque do Dedé, ele tem um favoritismo pelo retrospecto? Corinthians, favorito? Não, Cruzeiro do Dedé. O Cruzeiro, sim, favorito. Por estar em casa, pelo desempenho, por tudo. E pro Cruzeiro, se vencer, se perder, muda muito pouco, quase nada na temporada, né? O Egídio falou da importância de ter números melhores e ajudar o time a fechar com um ataque mais positivo. É apenas o terceiro pior ataque do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está em 9º lugar. E o Mano foi muito criticado até no primeiro semestre mesmo. Porque ele falava assim, eu lembro de algumas entrevistas dele, ele falando sobre o ataque. E até, às vezes, eu estou cobrando. O Thiago Neves falava muito sobre isso. Foi um ponto que foi um norte na temporada as cobranças, né? Você pode dizer cobranças em cima do Cruzeiro, essa questão dos gols. Então tem números para melhorar. Esse do ataque eu acho importante, né? Se você lembrar que o Cruzeiro perdeu o Fred, o Barcos chegou, teve uma questão de adaptação, ele passou algumas rodadas sem fazer gols. O Mano tinha o Tem muito jogador Raniel. de talento do meio para frente, Sim. mas não é que produzia, criava, mas marcava pouco gol. E o mais legal disso tudo é porque quando os atacantes não apareciam, o Thiago Neves aparecia, o Robinho aparecia, o Arrascaeta, que só fez golaço. Se a gente fizer um clipe dos gols do Arrascaeta, 80% é golaço. O Robinho também não gosta de fazer gol feio, não. O Robinho gosta de gol difícil. Gol difícil, né? Gol difícil. Gol que ele pega de lado, bate com o olho fechado. Ele gosta, é o artilheiro dos gols difíceis. O Mano não vai comandar a equipe, ele está fazendo um tratamento dermatológico, um procedimento médico, ele está se cuidando ali. Mas o Cruzeiro, nesse momento, pode pensar nesses números, pensar em desempenho, pensar em começar já a projetar o
que vai ser do elenco na próxima temporada? O Mano já deve estar tudo projetando já deve estar projetando tudo já pro ano que vem já, quem fica, quem sai, quem chega. Então esse momento pro Cruzeiro é o melhor momento da temporada, que ele pode utilizar jogadores que não vinham sendo utilizados, pode dar ritmo de jogo pro Fred, que vai ser um jogador muito importante nessa volta do Cruzeiro. Mesmo o Cruzeiro não marcando muito gols, mas tem Sassá, tem Barcos, tem Raniel, tem um setor ofensivo bem qualificado. E o Mano já deve estar projetando já o 2019 já. E é o técnico que está há mais tempo à frente de um clube da Série A. O Corinthians, por outro lado, ainda está mordido com os pontos que perdeu por conta da arbitragem. Esse foi o tema da entrevista do zagueiro Henrique hoje. Erro zero, mas como eu disse antes, eu acho que tem muitas coisas que aconteceram que não dependeu da gente nos resultados do vídeo. Não foi 3 pontos, 6 pontos, 9 pontos, fora com 11 pontos mais ou menos aí que acabou escapando, né? Então eu acho que a gente tá tentando fazer a nossa parte e isso que a gente vai fazer. E amanhã a gente sabe da importância desse jogo, independente dos resultados. Acho que tem que pensar na gente para que a gente possa amanhã fazer uma grande partida e sair de lá com os 3 pontos. Nessa conta do Henrique, 11 pontos, o Corinthians teria 51, seria o 6º colocado do Campeonato Brasileiro, é outra realidade. Essa conta, ela leva em consideração pontos que foram tirados por erros da arbitragem, mas é claro que o jogo pode mudar. Aquele gol contra o São Paulo, faria 1-0, poderia ser um jogo diferente. Não dá para cravar que saindo na frente com aquele 1-0, o Corinthians é esse lance aqui, que a bola entrou muito, só se auxiliar. Tá, passeio ali. Eles só servem para atrapalhar os repórteres de rádio que ficam do frente, lado. Nada, agora que inverteu ali, ó, que tá do Morumbi tá do outro lado. Uma vez eu chamei eles de cone, aí a comunidade da arbitragem se ofendeu. Cara, é tão raro o momento em que ele tem uma atuação importante. Se ele não viu esse lance, olha como o Sidão tá com o corpo dentro do gol. Não tinha como ele salvar essa bola. É o Jean. O Jean, perdão, o Jean. Tava com o corpo dentro do gol, não dava tempo dele salvar esse lance. Mas o Corinthians tem que lamentar alguns pontos perdidos também. Até nós conversávamos sobre isso um outro dia, né, Ana? Sobre os gols que o Corinthians tomou em finais de jogos. Sim. Foi, nós conversamos outro dia. Empates, né? Empates que ele estava com garantindo 3 pontos e tomou, acho que foi uns 3, 4 jogos de final de partida. Aí tem questão de concentração, questão física. Tem tudo isso, tem que ser... Contra o Vitória estava vencendo até o minuto final, aí tomou o gol de empate. Tem vários lances que mostram isso do Corinthians. É importante rever isso também, porque a arbitragem errou, praticamente errou para todo mundo durante o campeonato, né? Não foi uma arbitragem que errou exclusivamente contra o Corinthians ou contra o Palmeiras ou contra o Flamengo. Acho que todas as equipes da Série A estão reclamando de arbitragem, que em determinado momento do campeonato foi prejudicada. Beneficiado, ninguém se manifestou, né? Ninguém foi reclamado. Mas o Corinthians teve alguns momentos também que vacilou ali em alguns finais de partidas e perdeu alguns pontos importantes também que hoje fazem muita falta. O jogo contra o São Paulo era um jogo de muita pressão, tanto para o Aguirre, até a gente falou sobre isso semana passada, e também para o Jair. Não por demissão, o Andrés não mandaria embora nessa altura do campeonato. Quer dizer, não sei, né? O Andrés, a gente pode esperar tudo. Mas foi um jogo importante porque o Corinthians tinha um jogador a menos, jogou bem melhor que o São Paulo em alguns momentos do jogo, assim, com mais tempo de bola, até com um jogador a menos. Incomodou mais o São Paulo. Então deixou para o Jair alguma expectativa de que o trabalho dele vai ter que evoluir. Eu acho que deixou um ponto positivo de evolução pensando no próximo ano, mas antes de pensar no próximo ano, o Corinthians tem que pensar nessa reta final de campeonato. O Corinthians tem que vencer. Eu achei que o Corinthians jogou melhor do que se esperava, mas o que o São Paulo jogou muito pior do que se esperava. E isso porque o São Paulo não vinha com grandes partidas. O jogo do São Paulo foi realmente muito abaixo. Mas eu fiquei surpresa como jogou abaixo também. Muito abaixo. A gente falou um pouquinho de Vasco, Atlético Paranaense. Quem colocou na Blitz? Grafite? Vasco, Atlético Paranaense? Eu. Você? Então a gente falou um pouquinho desse jogo. E aí eu mencionei que teve uma entrevista legal do Leandro Castan. A gente separou para ouvir agora o zagueiro do Vasco.